Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem florescer diante dos desafios, enquanto outras permanecem presas no mesmo lugar por anos? O que faz a diferença entre uma vida de crescimento contínuo e uma existência marcada pela estagnação? Hoje quero falar diretamente ao seu coração sobre algo que Deus tem colocado fortemente no meu espírito: a importância de buscarmos constantemente o crescimento e a evolução pessoal. Pause por um momento e reflita. Onde você estava há um ano? E onde está agora? Houve crescimento? Houve evolução? Ou você tem caminhado em círculos, repetindo os mesmos erros, enfrentando os mesmos problemas, preso nos mesmos padrões de pensamento? A palavra de Deus nos ensina em Filipenses 3, 12 e 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo nos mostra aqui uma verdade fundamental. O crescimento espiritual e pessoal não é opcional na vida cristã, é essencial. Ele usa a metáfora de uma corrida, onde o foco está sempre à frente, não atrás. Onde a meta é clara: crescer, evoluir, tornar-se mais semelhante a Cristo a cada dia. Mas sejamos honestos, crescer dói, evoluir exige esforço, transformação demanda desconforto. É por isso que muitos de nós resistimos à mudança. Preferimos o conforto do conhecido, mesmo quando esse conhecido nos aprisiona, nos limita, nos impede de experimentar tudo o que Deus tem para nós. Você já percebeu como as crianças crescem fisicamente mesmo quando estão dormindo? É extraordinário. Enquanto descansam, seus corpos continuam o processo de desenvolvimento. Mas o crescimento espiritual e emocional não funciona assim. Requer decisões conscientes, exige escolhas deliberadas. Quero compartilhar com você 7 princípios bíblicos para quem deseja crescer continuamente e evoluir como pessoa. Reconheça que o crescimento é um processo contínuo. Em 2 Coríntios 3,18, lemos: E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Observe as palavras: estamos sendo transformados. Isso indica um processo em andamento, não um evento único. Muitos cristãos cometem o erro de pensar que a transformação acontece instantaneamente. Sim, há momentos de revelação repentina e mudanças dramáticas, mas o verdadeiro crescimento acontece dia após dia, escolha após escolha. É como uma viagem de 1000 quilômetros, cada passo conta. Cada pequena decisão de obedecer a Deus, cada vez que você escolhe o perdão em vez do ressentimento, cada momento em que opta pela verdade em vez da mentira, tudo isso contribui para o seu crescimento. Você está dando esses passos diariamente ou tem esperado por algum momento milagroso de transformação total? Enfrente a verdade sobre você mesmo. O salmista orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. O crescimento começa com honestidade, com a coragem de olhar para dentro e enxergar não apenas nossas qualidades, mas também nossas falhas, nossos pontos cegos, nossas áreas de imaturidade. Muitas pessoas vivem uma vida inteira fugindo de si mesmas. Criam uma persona, uma máscara, um personagem que apresentam ao mundo. Mas Deus vê além das aparências. Ele conhece o nosso coração. Você tem tido a coragem de enfrentar suas verdades, de reconhecer onde precisa crescer, de admitir seus pontos fracos? Isso requer humildade, requer vulnerabilidade. Mas é o primeiro passo essencial para qualquer crescimento genuíno.
Abandone o que precisa ficar para trás. Isaías 43, 18, 19 nos diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Crescer significa deixar coisas para trás. Hábitos que não nos servem mais. Relacionamentos que nos puxam para baixo. Mágoas antigas que nos mantêm presos ao passado. Formas de pensar que limitam o que Deus quer fazer em nós. O vaso quebrado na mão do oleiro, em Jeremias 18, precisou ser completamente remodelado. Não era possível apenas consertar uma parte, toda a estrutura precisava ser refeita. Às vezes, Deus precisa quebrar padrões em nós para criar algo novo, algo melhor, algo mais alinhado com seu propósito para a nossa vida. O que você precisa deixar para trás hoje? Que hábitos, pensamentos ou relacionamentos estão impedindo seu crescimento? Nutra-se com o alimento certo, Jesus disse. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Nosso crescimento espiritual e pessoal depende diretamente do que consumimos. A mente que se alimenta constantemente das redes sociais, de fofocas, de entretenimento vazio, não terá a mesma qualidade de crescimento que a mente nutrida pela palavra de Deus, por bons livros, por conversas edificantes. Em 1 Pedro 2:2, somos exortados. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Pense nisso. Você é o que você come, não apenas fisicamente, mas também mentalmente e espiritualmente. O conteúdo que você permite entrar em sua mente molda quem você se torna. Qual tem sido sua dieta espiritual e mental? Você tem consumido o que promove crescimento ou o que causa estagnação? Coloque-se em ambientes de crescimento. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Nosso círculo de relacionamentos tem um impacto profundo em quem nos tornamos. As pessoas com quem passamos tempo influenciam nossos pensamentos, nossas crenças, nossos valores e nossas ações. Hebreus 10, 24, 25 nos ensina: e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A igreja, os grupos de estudo bíblico, as amizades cristãs sólidas, tudo isso forma um ambiente onde podemos ser desafiados, corrigidos, encorajados e inspirados a crescer. Quem são as pessoas que têm influenciado sua vida? Elas te puxam para cima ou para baixo? Elas desafiam você a crescer ou te encorajam a permanecer na mediocridade? Abrace os desafios como oportunidades. Tiago 1:2-4 nos diz: considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Os momentos mais difíceis da nossa vida frequentemente são os momentos de maior crescimento potencial. A adversidade tem o poder de revelar quem realmente somos e nos empurrar para uma dependência mais profunda de Deus. Pense em José no Egito. Seus anos de escravidão e prisão não foram desperdiçados, foram sua escola de liderança. Foi no poço, na casa de Potifar e na prisão que ele desenvolveu o caráter necessário para governar o Egito. Ou considere Davi. Seus anos fugindo de Saul foram sua preparação para o trono. No deserto, ele aprendeu lições que nunca teria aprendido no palácio. Como você tem encarado os desafios em sua vida? Como obstáculos a serem evitados ou como oportunidades para crescer? Mantenha os olhos fixos no modelo perfeito. Hebreus 12:1-2 nos exorta: portanto, também nós,
uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus é nosso modelo supremo de crescimento e evolução humana. Ele é o ser humano perfeito, demonstrando tudo o que podemos nos tornar quando completamente rendidos a Deus. Lucas 2:52 nos diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mesmo Jesus, o Filho de Deus, experimentou crescimento e desenvolvimento humano. Manter os olhos fixos em Jesus significa estudar sua vida, suas palavras, suas atitudes. Significa perguntar constantemente: o que Jesus faria nesta situação? Como ele pensaria sobre isso? Como ele reagiria? Este é o segredo supremo do crescimento cristão, tornar-nos cada vez mais semelhantes a Cristo, dia após dia. Mas permita-me fazer uma pausa aqui para uma reflexão importante. Crescimento não é sobre perfeição, é sobre progresso. Muitos cristãos ficam paralisados pela expectativa irreal de perfeição imediata. Eles tropeçam, cometem um erro e logo pensam: não adianta, nunca vou conseguir. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Em Filipenses 1:6, Paulo nos assegura: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Observe, é Deus quem faz a obra em nós. Nossa responsabilidade é cooperar com Ele, responder ao seu Espírito, permitir que Ele nos molde. E Ele promete completar o que começou. Isso me traz grande conforto. Significa que meu crescimento não depende apenas das minhas forças, da minha disciplina, da minha determinação. Depende, em última análise, da graça de Deus operando em mim. Você tem se permitido ser moldado por Deus? Tem se rendido ao processo muitas vezes doloroso, mas sempre benéfico de transformação? Vamos parar agora por um momento e refletir. Faça estas perguntas a si mesmo, com sinceridade. Em quais áreas da minha vida tenho resistido ao crescimento? Quais hábitos ou padrões de pensamento precisam ser abandonados para que eu possa evoluir? Estou me alimentando espiritualmente do que promove crescimento? Quem são as pessoas que me ajudam a crescer e quanto tempo tenho investido com elas? Como tenho reagido aos desafios? Tenho visto neles oportunidades para crescer? Tenho mantido meus olhos fixos em Jesus como meu modelo? Permita-me orar com você neste momento. Pai Celestial, reconhecemos que Tu és o oleiro e nós somos o barro. Às vezes resistimos ao Teu toque, tememos a mudança, nos acomodamos no conhecido. Perdoa-nos, Senhor. Hoje renovamos nossa entrega a Ti. Molda-nos, transforma-nos, faz-nos crescer, ajuda-nos a abandonar o que precisa ficar para trás e a abraçar o novo que Tu tens para nós. Dá-nos coragem para enfrentar nossas verdades, sabedoria para escolher os ambientes e relacionamentos certos e força para perseverar nos momentos de prova. Mantém nossos olhos fixos em Jesus, nosso modelo perfeito, e lembra-nos sempre que o crescimento é um processo, não um evento. Que possamos ver progresso, não perfeição. Completar, Senhor, a boa obra que começaste em nós. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, quero encorajá-lo hoje. Não se contente com a mediocridade espiritual. Não se acomode na zona de conforto. Não se resigne a ser hoje o mesmo que era ontem. Deus tem um propósito grandioso para a sua vida, um propósito que envolve crescimento contínuo, transformação constante, evolução persistente. Em João 10:10, Jesus promete: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta vida abundante não é estática, é dinâmica, crescente, expansiva. Pense em uma árvore. Ela nunca para de crescer enquanto vive. Mesmo as sequoias gigantes, algumas com milhares de anos, continuam crescendo mesmo que lentamente. Esta é a natureza da vida, crescimento constante.
Da mesma forma, nossa vida espiritual deve ser marcada por crescimento contínuo, como escreveu Paulo em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Esta renovação diária é o segredo da vida cristã vibrante. É o antídoto contra a estagnação, contra o desânimo, contra a sensação de que algo está faltando na nossa caminhada com Deus. Você se lembra da parábola dos talentos em Mateus 25? O mestre condenou o servo não por ter feito algo errado, mas por não ter feito nada, por não ter crescido, por não ter multiplicado o que recebeu. Deus espera crescimento de nós. Ele nos deu sua palavra, seu espírito, sua igreja, seus dons, todos os recursos necessários para crescermos. A questão é: estamos usando esses recursos? Estamos investindo no nosso crescimento espiritual e pessoal? Se você tem se sentido estagnado, se a rotina tem sufocado sua paixão, se você perdeu o senso de maravilhamento e descoberta na sua caminhada com Deus, hoje pode ser um novo começo. Decida agora mesmo dar passos concretos em direção ao crescimento. Comprometa-se com um tempo diário na palavra e em oração. Não por obrigação, mas por desejo genuíno de conhecer mais a Deus. Identifique uma área específica onde você precisa crescer e busque recursos, mentoria e apoio nessa área. Abandone conscientemente um hábito, pensamento ou relacionamento que tem impedido seu crescimento. Busque comunidade com outros cristãos comprometidos com o crescimento, pessoas que te desafiam a ser melhor, não que te mantêm confortável na mediocridade. Encare seus desafios atuais como salas de aula, não como prisões. Pergunte: o que Deus quer me ensinar através disso? Lembre-se das palavras do apóstolo Pedro em 2 Pedro 3,18. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Crescer na graça, tornar-se mais amoroso, mais paciente, mais bondoso, mais compassivo. Crescer no conhecimento, aprofundar seu entendimento de quem Deus é, do que Ele fez, do que Ele promete, do que Ele espera. Este é o chamado para cada um de nós. Não é opcional, não é apenas para alguns cristãos mais dedicados, é para todos nós. E a promessa é clara: quando buscamos crescer, quando nos abrimos para a transformação, experimentamos mais da plenitude de Deus, mais da vida abundante que Jesus veio trazer. Por isso, meu irmão, minha irmã, decida hoje: não ficarei onde estou. Não me contentarei com menos do que Deus tem para mim. Buscarei crescer continuamente, evoluir constantemente, transformar-me diariamente pela graça de Deus. Esta é a jornada que vale a pena. Esta é a vida que satisfaz. Este é o caminho que honra a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guie nessa jornada de crescimento e evolução contínua.